1 Timóteo, a gente vai analisar hoje o capítulo 2, verso 8. Por favor. Todos acharam? Amém. A gente tem dois assuntos importantes para falar. A partir de agora, eu quero só lembrar vocês que é importante vocês lembrarem disso. Nós estamos falando sobre situações de culto, né? Como é que Timóteo e Paulo organizavam o culto à igreja. Então nós falamos sobre a importância da oração no culto, no ambiente de culto. Aí abrimos um parêntese porque Paulo acaba falando que a salvação é para todos, e eu falei que tipo de todos é esse, né? Após isso ele retoma, por quê? Porque Paulo, tudo que ele fala tem o evangelho no meio. Ele vai falar um pouquinho e tem o evangelho no meio. Então a gente vai continuar agora falando sobre algumas características que Paulo usava no culto. E agora, de forma prática, nós vamos agora falar sobre o papel do homem e da mulher, tá bom? Muitas mulheres já me perguntaram, e aí, pastor, quando é que vai chegar? Não vai ser nesse domingo agora, porque eu comecei a estudar e eu vi que tem o versículo 8, ele fala para os homens, só que ele fala umas coisas importantes que servem para qualquer cristão. E eu tenho certeza que muitas pessoas não valorizam o que eu vou ler aqui agora. Elas dizem que sabem, mas elas não levam ao pé da letra o que eu vou falar agora. Então, você que é homem, está aqui hoje, você é o principal alvo da pregação, tá bom? Nós que somos homens. Mas as mulheres, esse princípio que vai ser dito serve para qualquer cristão, tá bom? Então hoje a gente vai analisar apenas o versículo 8, a partir de 5 pontos que eu dividi, tá bom? Eu dividi esse versículo em 5 partes e eu quero poder expor para vocês todas elas. Todos acharam aí? Amém. Então vamos ler. Diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou em algumas traduções, animosidade, tá? Que é uma palavra não muito comum. Vamos analisar esse versículo. A principal coisa para a gente entender, para começar, eu vou ensinar para vocês o que Paulo espera de um homem, correto? O que um homem para Paulo tem que ter como principal? Principalmente homens que estão dentro de uma igreja ou no culto, ou quem sabe liderando alguma coisa, ensinando pessoas, influenciando pessoas, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra homens não significa todas as pessoas, tá bom? É porque no próximo versículo ele vai citar as mulheres de forma específica. A palavra homens aqui também pode ser traduzido para varões. Então é especificamente o sexo masculino, não é de uma forma generalizada todas as pessoas, tá? Da igreja. Então, homens, preparem-se aí, que eu não estou muito, como é que se fala? Muito alegre, porque falou comigo também, então eu não vou apanhar sozinho, né? Sejam bem-vindos também, os homens aí. Então vamos lá. Mulheres, não é para você acusar seu marido, pelo contrário, é para você também não cometer esse erro, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode identificar nesse versículo, eu queria que você marcasse comigo aí, por favor, lá no versículo 8, a palavra quero. Se você quiser anotar, já coloca uma setinha do lado da palavra quero e coloque assim, urgência, mandato, tá? Isso aqui é um mandamento, uma urgência.
Ele não está dizendo, se vocês, por acaso, sentirem vontade, ele não está falando isso, ele está falando, eu quero que vocês, pontinho, tá? Então, para a gente que é homem, não tem negociação, tá bom? É isso e ponto. Ele continua dizendo assim, que os homens orem em todo lugar. Eu quero que você grife a frase, ore em todo lugar. Primeiro ponto para Paulo. Homens devem ser conhecidos pela prática da oração. Deixa eu olhar bem a cara dos homens que estão me olhando aqui agora. Sim, nossa família tem que perceber que a gente é homem de oração. Esse é o desejo de Paulo. Vocês estão me entendendo? O que não pode acontecer, por favor, homens, olhem para mim, não abaixem a cabeça, eu queria que vocês olhassem para mim. O que não pode acontecer é que na tua casa a tua mulher ore mais do que você. Isso é inadmissível. É inadmissível que a espiritualidade da nossa casa, nessa espiritualidade, o homem, ele seja o menos espiritual. É inadmissível. Mulheres, já aprendam aí, que vocês forem as solteiras, né? Para Paulo, o padrão de homem ele é conhecido por ter uma vida de oração. E ele vai definir aqui que essa oração não está restrita a um lugar. Ele não está falando que esse cara ore muito dentro da igreja. Ele está dizendo, vocês devem orar em todos os lugares. Então aqui já serve algo prático, e eu sei que ele está esperando isso dos homens, porque ele vai esperar que os homens sejam referências aqui a partir desse capítulo e do próximo. Ele está preocupado com o estilo de vida nosso, de ter dificuldade de orar. Então eu vou ser bem claro para vocês, homens, vocês não vão conseguir resistir às intempéries da vida, às dificuldades, às escolhas que vocês têm que ter se vocês não orarem. Eu sei que isso serve para uma mulher também, ou para qualquer pessoa, mas como alvo aqui são os homens, o teu fim começa, é até um paradoxo, né? O teu fim começa quando você para de orar. Quando a oração, ela já não é mais aquilo que você mais faz na sua vida. Quando ele fala em todos os lugares, ele também está dizendo não apenas o momento que eu separo para orar, mas as situações do dia a dia que eu peço o auxílio de Deus, que eu apresento a Deus, seja num trabalho, seja numa situação difícil, seja dentro de casa, seja qualquer setor da sua vida. Um homem de verdade, ele é conhecido por ter amizade com Deus, relacionamento com Deus, pedir auxílio para Deus. E eu sei que todos vocês sabem disso, correto? Todos. Mas talvez vocês estejam me olhando com uma dificuldade tamanha de oração. Eu não sei como é que está a vida de oração de vocês nesse exato momento, mas eu já deixo a pergunta para ser feita, será que nós somos o mais espiritual da nossa casa? Ou não? Nós que somos os homens, nós precisamos orar em todos os lugares, o tempo todo. É óbvio que em vários textos bíblicos, Paulo, ele fala isso para todo cristão. Mas aqui, especialmente, ele está com um sério problema de masculinidade com os homens. E aí, o que é ser macho então, né? O que é ser homem de verdade? Você pode ser homem porque você fala grosso. Você pode ser homem porque você joga futebol. Você pode ser homem porque você faz uma luta.
Você pode ser homem, de repente, porque você sabe atirar. Você pode ser homem, de repente, porque você prover comida para tua casa. Você pode ser homem porque você é que decide tudo na sua casa. Você pode ser homem por várias situações, mas não existirá diferença nenhuma para você de homem do mundo. Qual é a diferença sua para o homem do mundo? O homem do mundo não pode trabalhar? O homem do mundo ele pode falar grosso? O homem do mundo pode lutar, pode atirar, pode jogar bola? Isso não é padrão inicial de masculinidade. Um homem de verdade, ele entende muito de se humilhar na presença do Senhor, inclusive chorando, desesperado por não saber o que fazer. Os homens estão me entendendo? Então, o homem ele começa a ser homem de verdade quando, antes dele usar essa masculinidade que todo mundo pode usar igual, ele entende muito de se humilhar e ele morre de medo de tomar uma direção sem o auxílio de Deus. Então, se você como homem agora está me olhando e não ora, você não é um homem. Você é um covarde, mentiroso. Você não é homem. Você pode ter a aparência de homem, mas se nesse exato momento você não tem orado para Deus e você tem tomado atitudes conforme o desejo da sua carne ou o desejo da sua raiva, você não é homem. Uma das perguntas que mais me fazem, amigos ou pessoas da igreja, falam assim: pastor, quando é que a gente vai falar sobre masculinidade? E estou falando agora. Isso aqui é o que muito homem não quer ser. Muito homem não quer orar. Então, os homens que estão me vendo aqui, vocês precisam amar a oração. Vocês estão me entendendo? Vocês precisam amar a oração. Mulheres solteiras, você quer se relacionar com um jovem? Não se relacione com um covarde que não ora. Ele só quer o seu corpo e nada mais. Aos jovens solteiros dessa igreja, criem vergonha na cara de vocês, aos que estão me escutando, vão aprender a orar e ter relacionamento com Deus, e depois vocês pensem em quem sabe falar com uma jovem para poder casar com ela. Porque na pressão da vida, nas dificuldades do dia a dia, se você não estiver orando, você vai ser o primeiro a, como diz a piada do mundo, comprar um cigarro e nunca mais voltar. Já viram essa piada? Muitos homens que compram um cigarro e não voltam, abandonam suas casas, seus filhos, sua esposa. Na hora que a tensão ficar pesada, na hora que a dívida vir, na hora que as coisas não saírem como você quer, na hora que você estiver cansado, se você não orar, você não vai segurar o tranco das dificuldades da vida, inclusive quando Deus quiser te punir por alguma coisa que você precisa deixar de fazer. Quantos estão me entendendo? Para Paulo, um homem que faz parte de uma igreja local, ele precisa ser conhecido por alguém que não ora apenas no espaço físico, mas ora em todos os momentos, porque ele entende que não sobreviverá se não for um homem de oração. Alguns homens gabados de si mesmos podem agora estar pensando: haha, ainda bem que eu oro. Dessa vez, a pregação não irá me corrigir, porque eu oro. Inclusive, as pessoas à minha volta, elas sabem que eu oro. Que de repente a minha mulher vê eu orando, de repente alguém sabe que eu oro. Eu já contei para alguém que eu oro. A minha esposa pode olhar para mim e falar assim: você é de oração. Você pode estar pensando agora: eu sou homem de Deus. Calma. Paulo continua. Você pode olhar sua Bíblia? Ele vai dizer que você tem que orar em todos os lugares e levantar as mãos. Só que ele vai falar que essa mão tem que ser santa. Estão vendo aí? Vocês podem marcar isso? Marca o levantar as mãos e marca santas, as mãos santas. As mulheres que estão me olhando, elas vão pensar assim:
E a gente, pastor, para vocês é a mesma coisa, só que a gente como homem tem que ser o padrão disso. A gente tem que ser o padrão, vocês também têm que ser dessa mesma forma, fazer a mesma coisa que está aqui, orar em todos os lugares. O fim de vocês começa quando vocês abandonarem a oração. Vocês também têm que levantar as mãos santas para orar. Mas uma coisa interessante aqui é o levantar as mãos. Muitas pessoas me perguntaram, principalmente pessoas que vêm de uma igreja mais pentecostal raiz, pastor, qual é a postura certa para orar? Tem alguma postura certa? Deus escuta mais quando eu me ajoelho, Deus escuta mais quando eu estou em pé, Deus escuta mais quando eu estou de cabeça para baixo. Quando é que Deus escuta mais quando eu oro? Primeira resposta para você é, nós não temos um padrão para orar, correto? Deus não vai te escutar mais porque você está numa posição A, B, C ou D. Por favor, não cometa o erro de ensinar aqui nessa igreja que existe uma posição mais santa do que a outra para orar. Eu não sei qual é a melhor posição para você para orar. Você que vai definir essa oração. Mas nós temos pessoas orando desde deitado, de joelho, sentado, em pé, com mãos levantadas, com mãos abaixadas, com o rosto no chão. Nós temos vários tipos de orações, dependendo da necessidade do momento, dependendo do sentimento que você está sentindo. Já teve vezes que eu muito angustiado, eu precisei me jogar no chão para orar, então já deitado com o rosto no chão já orei, de joelho já orei, em pé já orei, sentado já orei, deitado já orei, e não teve uma oração mais especial, tá bom? Em todas essas posições diferentes, eu pude sentir a presença de Deus, e eu pude abrir meu coração. Mas aqui, todos os teólogos historicamente dizem que a igreja primitiva, nos seus cultos, ela emprestou o modelo judaico de oração, e é o que Paulo está usando aqui. Os judeus, eles oram em pé, com as mãos meio abertas, assim, ó, tá? Dessa posição, eles erguem as mãos. Então, para tirar uma dúvida, eu sei que vocês que passam para a igreja reformada, vocês ficam perguntando, é correto orar de tal jeito? É correto. Você pode no culto levantar suas mãos, tá bom? O que significa para o judeu, então, orar desse jeito? Para ele é a posição de um filho quando quer o colo de um pai. Você já viu quando a criança faz assim, para o pai carregar? Então a ideia da oração com as mãos levantadas mostra uma total dependência, uma exaltação ao nome do Senhor e mostra o quanto você necessita dele como uma criança precisa dele. Amém? Estão entendendo até aqui? Amém. Então ele usa esse padrão porque é um padrão judaico que eles usavam, eles eram judeus, então eles usam um padrão judaico. Você pode encontrar no Antigo Testamento o povo no deserto orando desse jeito, você pode encontrar Salomão orando desse jeito na inauguração do templo. Nós temos várias passagens que falam que você pode encontrar Jesus orando desse jeito, tá bom? Mas a ênfase não está hoje no modelo, na posição para se orar. Para Paulo, nós temos uma coisa mais específica depois. Preste atenção aqui. Você tem que orar em todos os lugares. Você tem que ser conhecido por alguém de oração, principalmente os homens, mas todo cristão também. Mas não basta só apenas dizer que você ora, não basta só dizer que você ora em todos os lugares, porque quando eu vou falar sobre oração, eu percebo que as pessoas têm dificuldade de separar um tempo para orar. Mas elas não têm dificuldade de falar com Deus no caminho do trabalho, na volta, nos seus afazeres. Geralmente, a maioria dos evangélicos consegue orar, lavando uma louça, comprando alguma coisa, indo no ônibus, no Uber, consegue conversar com Deus diariamente. Mas geralmente tem aquela dificuldade de preparar um tempo sem distrações para orar. Só que a preocupação de Paulo não é apenas se você ora. A preocupação de Paulo é quem está orando. Repete comigo, quem está orando? Não tem a ver só com jogar palavras ao Senhor. A pergunta é, quando você está orando, quem você é?
Você que ora o tempo todo, na rua, em todos os lugares, ou que separa um tempo para Deus, quem é você na hora que você está dirigindo a palavra para Deus? Para Paulo, o que importa não é o gesto ou a posição. O mais importante é o interior, aonde ninguém está vendo. Paulo, ele usa uma palavra, rasios, para santidade, que significa livre da iniquidade. O que significa isso? Para Paulo, os homens da igreja, eles precisam orar em público. Então eu vou deixar bem claro para vocês, homens, seja você adolescente, jovem, adulto ou velho, vocês que estão me olhando, é inadmissível que na hora da oração vocês não consigam orar. E vocês fiquem aqui na igreja com os olhos assim, ó. É uma vergonha. É uma vergonha para a gente que é homem. A gente não conseguir falar com Deus. Paulo não quer só apenas no culto, mas fora dele. Mas ele se preocupa com a conduta. Ele fala o seguinte: não adianta você orar se você vive em iniquidade. O que é o cara que vive nessa iniquidade? Não é o cara que é pecador. Todos nós somos pecadores, correto? Mas existe a diferença de alguém que está errando, sente dor por isso, está lutando contra isso. E existe o homem que está nesse exato momento, ele orou hoje, presta atenção, o homem que orou hoje, mas ele está flertando com um pecado que ele não abandona, que ele sabe que é errado. Coisas ilícitas, coisas imorais. Isso é só para o homem? Não, e você, mulher? Você acha que quando eu ensino algo para o homem, é porque só ele tem que cumprir, você não? É porque, na verdade, o homem precisa ser modelo para a mulher se inspirar nele. Mas se uma mulher não tiver um homem para se inspirar, tome vergonha na cara e seja você aquilo que ele não consegue ser. Porque também eu não quero dar uma munição para você usar como desculpa. Ah, mas eu não faço porque o meu marido não faz. O correto seria que o homem fosse assim, que a gente seja assim. Mas se não for, não existe mulher que tenha desculpa para falar que não ora e que não busca uma vida de santidade porque o marido não busca. Isso é um compromisso para todos nós. O que Paulo quer falar? É extremamente grave se você viver uma vida de iniquidade e achar que ora muito vivendo uma vida de iniquidade. Pecados que você sabe que está errado, situações que você sabe que está errado, coisas que você teria que deixar de fazer e até agora você não resolveu. Essa é a nossa maior dificuldade. Não é só orar. É por isso que a igreja está cheia de pessoas religiosas que oram muito e se gabam de orar, mas não vivem uma vida santa. Estão presos em iniquidade. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês em Salmos. E eu quero primeiro deixar claro para vocês que uma vida sem santidade impedirá vocês de ter uma vida de comunicação com Deus. Deus não escutará a tua oração. Você pode orar quantas horas você quiser, mas se você viver em iniquidade, você vai estar orando para o teto. Salmos 24, muito conhecido. Versículo 3. Quem achou, diga amém. Quero que todos possam olhar. E isso aqui agora não é só para o homem, mas para toda pessoa que é serva de Deus. Versículo 3.
Quem poderá subir o monte do Senhor? Olha aqui para mim rapidinho. O monte, toda vez que você vê o judeu falando de monte, montanha, é porque eles acreditavam, olha para mim, eles acreditavam que o monte era o lugar mais alto que eles conheciam. Então o monte simbolizava Deus. O monte geralmente estava acima de todas as casas. Então você vê expressões como ele vem saltando sobre os montes. A ideia é que ele é mais alto, maior do que todo mundo, soberano. Então no Antigo Testamento você vai ver também Deus descendo no Monte Sinai para se manifestar ao povo. Então a ideia do monte é como se fosse um lugar mais perto de Deus, como se fosse a presença de Deus. Então o que ele está falando aqui? Quem é que pode chegar mais próximo da presença de Deus? Quem é a pessoa que pode estar em comunhão com Deus, que pode estar de fato experimentando a presença de Deus? Ele vai dizer o seguinte: quem poderá entrar no seu santo lugar? Verso 4: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O que significa isso, meus irmãos? Preste bem atenção. A pessoa que consegue viver na presença do Senhor é o de mão limpa e o de coração puro. Bem-aventurado os puros de coração. Quem é o puro de coração? É a pessoa que ela não fica sossegada com o seu pecado. Ela não é a pessoa que fica fingindo que não existe o pecado, fingindo que não vê o pecado. Ela não vai culpar as pessoas por causa de um pecado que é dela. Pelo contrário, ela é a primeira pessoa a denunciar seu coração errado. Ela é a primeira pessoa a notar que está errada. Ela o tempo todo está se sondando, se analisando, para perceber se não há uma maldade no seu pensamento, no seu coração. Em outras palavras, Paulo precisa de homens que sejam quebrantados, arrependidos, sinceros e que realmente confessem seus pecados e não defendam seus pecados. É essa pessoa que subirá ao monte do Santo Senhor. O de mãos limpas é aquele que não toca em coisa que não deve ser tocada, é o que não faz o que não deve ser feito, é o que não se envolve no que deve ser envolvido. Essa é a pessoa de mãos limpas. Em contrapartida, ele só consegue ser assim porque ele sondou seu coração. E por ele se perceber tão pecador, ele percebe que não pode continuar ofendendo ao Senhor. Preste bem atenção, homens. Se você peca em paz, você, para Paulo, não deveria nem estar aqui orando. Vocês sabiam que as orações incorretas, elas podem atrapalhar a vida de oração de vocês? Olha bem para mim, todas as pessoas, até as mulheres. Vocês sabiam que talvez a tua dificuldade de orar, presta bem atenção, não consigo orar, tento e não consigo orar. Você sabe por que isso pode acontecer? Não é só por causa de preguiça, não. Isso tem a ver com práticas que você não abandonou até agora, que estão sugando a tua energia. Quando você ora, Deus não vai escutar essa oração, então você não consegue sentir o prazer que é orar. Paulo fala em Filipenses que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, mas antes apresentar a Deus nossas petições, seja qual for. Aí ele vai falar sobre súplica, ação de graças, oração, todos os tipos de orações que ele usa também em Timóteo. Ele fala, você precisa conversar com Deus porque você vai receber uma paz que excede o entendimento. No meio do caos, você vai estar tranquilo e sereno. Agora a pergunta é, por que eu, como pastor,
Já recebi essa resposta de muitas pessoas. Eu fiz o que o Senhor pediu e não tive paz. Orei e não consegui ter paz. Por que o cristão não consegue ter na sua vida a promessa bíblica de em meio ao caos orar e derramar suas tensões no Senhor e não conseguir ficar em paz? Vocês se perguntaram isso? Porque talvez Deus nem queira escutar essas orações. Porque você é o iníquo. Você finge que Deus não está vendo o que você faz. Mas Ele está vendo. Você pode abrir comigo em Isaías 1. Acharam? Olha o verso de 15. Eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui. Quando vocês estenderam as mãos em oração, olha o padrão judaico de oração, né? Esconderei de vocês os meus olhos. Isaías 1,15. Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lute pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Presta bem atenção. Pastor, eu sou salvo, creio que Deus me salvou, porém, não acha você que suas más atitudes não vão ser punidas. A gente vai receber. Isso é o mais duro da vida. Você já se perguntou que já tem 1 ano, 2 anos que você não consegue ter vida de oração, 3 anos, 4 anos, está encerrando mais 1 ano, você ainda não ora. Por que você não ora? Porque a oração não é interessante para você. Por que a oração não é interessante se existe uma promessa que a oração tem um efeito? É porque talvez Deus esteja escondendo os olhos e os ouvidos de você. Porque Deus não é bobo, Deus não é besta e não é palhaço. Ele sabe quem você é. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para a gente, lá em Timóteo? Não é só orar, não é só multiplicar as orações, não é só orar em todos os lugares. A pergunta é, quem você é quando você está orando? Um sem vergonha ou um puro de coração que é pobre de espírito, arrependido, que luta contra o seu pecado e sabe que não é fácil, mas está aos pés do Senhor, sempre buscando sua misericórdia e sua graça? Ou você é alguém que descaradamente ora na igreja, até ora ali, fingindo que Deus não está vendo. Tudo aquilo que Ele já mandou você parar de fazer, você não para. Agora, meus irmãos, e se todos dessa noite aqui, todos que estão aqui essa noite não conseguirem orar? Qual será o destino dessa igreja? Que você acha que é só você. Não, só eu tá bom. O restante ora. Mas aqui é só eu, não. A gente vai afetar outras pessoas à nossa volta também.
Você pode abrir comigo Salmos 66. Salmos. Quem achou, diga amém. A gente vai ler aqui a partir do verso. Vamos ler o verso. Desde o 18. Tem uma boa notícia no 16 aqui. Olha como ele começa no 16. Venham. Todos acharam aí? Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhe o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Olha a compreensão do judeu do Antigo Testamento. Se ele pega o pecado dele, defende o pecado dele e finge que ele não existe, que é o acalentar. Já viu o bebê quando chora? Sabe, é o tratar com cuidado, com carinho. Se eu acalentasse esse pecado, Deus não me ouviria, porque Deus não é palhaço. É bem diferente um pecador, né, que luta contra o seu pecado, que perde a paz porque pecou, e isso tira o sossego dele, do cara que tanto faz, não tô nem aí, e vida que segue. Ele continua dizendo: de novo, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu temor. O que Paulo quer dizer então? Ele está usando uma bem-aventurança chamado fome e sede de justiça, que é você primeiramente querer ter um relacionamento correto com Deus. O que é justiça? Justiça é ser correto. O que é fome e sede de justiça? No curso de membresia, a gente tem aprendido isso, que é uma fome, uma sede comparada a deserto. Não é essa fome e sede que a gente sente. É alguém com sede no deserto, alguém com fome em um lugar que mal você pode comer. Você come muito pouco, você passa fome. É esse desejo de fome extrema e de sede extrema que a gente tem que ter pela oração. Não dá para ficar sem. Não tem como eu ficar sem. Porque eu anseio, eu desejo, eu quero intensamente. Sabe, é tudo que eu mais preciso para viver um relacionamento correto com Deus. Eu preciso me comunicar com Deus. Eu não posso acalentar meu pecado, eu preciso denunciar meu pecado, eu preciso ser puro de coração, eu preciso falar para Deus que eu não estou em paz com essa situação. Só que tem um problema aí. Você não tem fome nenhuma e nem sede nenhuma de relacionamento com Deus, porque talvez você esteja cheio de comida e de bebida que a tua carne te dá. Vocês já perceberam que a gente tem coisas que a gente pode comer muito, né? Mas que elas não trazem saúde pra gente? Vocês sabem disso, correto? É basicamente isso. Você pode se encher de muita coisa que a tua carne quer. Parece que tu tá cheio, parece que tu tá feliz. Mas na hora que vir um baque, que tu perceber que não trouxe vitamina pra ti, tu vai começar a sentir teu corpo fraco. Tu vai começar a sentir as dificuldades. A fome e a sede que a gente tem que ter é pela oração. E eu quero ser muito sincero com vocês aqui.
Se eu fizesse uma enquete agora, nesse exato momento, quantos aqui hoje estão famintos e sedentos pela oração? Olha para dentro de ti agora. É sobre isso que Paulo está falando. Homens da igreja, é esse tipo de homem que eu preciso que exista, Timóteo, na igreja. Homens que têm fome e sede de justiça. Homens que oram em todos os lugares, mas que tenham as mãos santas, as mãos limpas. E para complicar as coisas, vamos voltar para Timóteo. Timóteo diz o seguinte lá em 1 Timóteo, ainda no verso 8. Olha o que ele diz lá, todos acharam? Diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Mãos santas significa relacionamento correto com Deus, íntegro com Deus, sem iniquidade. Só que ele complementa com a palavra mãos santas, sem ira e sem discussões. A palavra ira aqui tem algo característico. Olha aqui para mim, homens. Para Paulo, é inadmissível um homem que tem descontrole temperamental. Preste atenção. Para Paulo, homem que tem descontrole temperamental, para ele é inadmissível. O homem não deve ser conhecido pela sua brutalidade, ignorância, ou berros e gritos. Não é por isso que o homem tem que ser conhecido. Paulo vai usar uma palavra para a ira, orguê, que significa uma ira contínua. É a mesma ira que Cristo usa no Sermão do Monte. O que significa isso, pastor? É o homem irritado. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que vigiar muito. E vai ser uma das nossas maiores lutas. Paulo está falando assim, vocês homens, não podem ser conhecidos por serem irritados. Vocês estão entendendo? Eu quero que quando vocês orem, em todos os lugares, principalmente da igreja, vocês não podem se dar ao luxo de começar um culto irritado. Vocês têm que ser um modelo para todas as outras pessoas de alegria e felicidade em estar em um culto. Gratos a Deus. E é isso, meus irmãos. Você pode estar com todas as pressões possíveis do mundo. É essa missão que Paulo dá para Timóteo. Avisa para os homens que eles precisam erguer as mãos no culto público, orar ao Senhor calmos, gratos e confiantes no Senhor. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Usando um pouco o exemplo das mulheres, é mais feio ainda quando teu marido é calmo e tu é estressada. Porque quem sabe o teu marido está dando exemplo de se conter e você não. Aí fica mais feio. Porque tem aquela mulher que tem um marido que é estressado, né? Ele é estressado, ele perde o controle. E aquela que não tem um marido estressado? E que ela causa isso. O que Paulo quer dizer? Homens, vocês têm que ser modelo, porque quando o culto começa, o culto não é um lugar para pessoas que estão iradas.
O culto não é um lugar para pessoas que entram no templo descontroladas. O culto é um lugar de paz, concentração em Jesus, gratidão, porque agora nós estamos em família cultuando Ele. Isso é muito importante para a gente. É muito importante a gente entender o local e o lugar do controle emocional. Nós estamos numa época que cada vez isso vai ser mais difícil. Cada vez mais a gente vai estar sempre com nervos à flor da pele. Essa palavra orguei é aquela palavra que Cristo usa, por exemplo, que ele fala, olha, o que a lei diz? Não matarás. Se no teu coração tu se irá contra o seu irmão, tu já é um assassino. O que é o cara que está irritadiço? Né? É o cara que está irritadiço, é o cara que qualquer coisa que falarem para ele vai se irritar, ele responde errado, ele está descontrolado. Isso serve só para o homem? Não, para a mulher também, porque está lá no Sermão do Monte. Meus irmãos, cuidado quando vocês virem para o culto. Muitas são as nossas lutas, muitos são os cansaços, muitos são os desafios que vão fazer vocês tornarem esse ambiente a pior homenagem do mundo. Cuidado, gente. Eu falo isso com todo o temor no meu coração, de alguém que já também cometeu esse erro, de muitas vezes se irritar, estar cansado, estar mais irritadiço. Apesar da minha irritação ser um tipo de irritação mais silenciosa algumas vezes, mas dentro está irritado. Porque você pode pensar assim, mas eu sou alguém que eu não grito, eu não falo, mas dentro está irritado. É a mesma coisa. Quem você é na hora que a oração acontece? Olha a importância da oração, né? Levanta a mão santa, sem ira. Pastor, como é então que eu posso erguer as minhas mãos com ira? Vou te dar um exemplo. É aquele incômodo que você traz lá de fora com alguém. Está guardado lá dentro. Sabe, você chegou aqui, você pode até disfarçar, mas você está irritado com alguém, com uma pessoa, com ciclano, com fulano. Cara, vai acabar com o teu culto. O que é uma masculinidade? Ser macho de verdade, como alguns homens gostam de falar. É o cara que sabe se controlar. É o cara que é conhecido pelo controle emocional. Vocês sabem qual é o meu maior medo como homem? Vocês sabem qual é o maior medo do pastor de vocês? Me descontrolar emocionalmente. Esse é meu maior medo. Tem situações da minha vida que eu fico assim falando para Deus, eu não posso estourar, Deus, eu não posso estourar. Eu fico repetindo isso várias vezes. Eu me olho no espelho e falo, Deus, eu não posso estourar, porque se eu estourar, a casa cai. Várias vezes eu falo isso para mim. Deus, eu preciso me controlar, Deus, eu respiro fundo. Porque o homem, quando ele perde a linha do temperamento, é o fim da sua casa. As pessoas vão ficar, eu vou ser bem claro para vocês, você que é temperamental, ou você que nem é temperamental, mas está temperamental, é horrível ficar perto de você, a tua família vai ser forçada a ficar contigo, porque tu é da família dela. É muito ruim ficar perto de alguém temperamental, alguém que está irritado o tempo todo. E eu falo isso sabendo da dificuldade que é não ficar irritado com todos os problemas que a gente pode enfrentar em situações da vida. Mas é o que a Bíblia fala. Erga as mãos de vocês, orem como uns santas, sem ira, sem se orguer, sem essa ira que Jesus condena no Sermão do Monte. E se não bastasse, ele tem uma segunda palavra. Vocês estão em Timóteo? Vocês já perceberam que esse problema do temperamento é muito grave, né? Porque eu já falei em Tiago
sobre isso. Estou falando agora. A gente fala no Sermão do Monte sobre isso. Lembra na pregação de Tiago que eu falo, não é normal a gente estar irritadiço. Não é normal. A Bíblia lidar muito com isso, com esse controle nosso. Então sim, esse é um dos meus maiores medos. Quando eu percebo que eu estou muito cansado, eu estou muito irritado, que eu fico no espelho e eu me olho, parece Davi mesmo. Tu não pode estourar, tá? Deus me ajuda, Senhor. Várias vezes eu já me vi assim. Porque eu sei que se eu der uma brecha para isso, talvez eu possa não conseguir me levantar mais. Como pode ter pessoas me olhando que estão jogadas no chão, de tanta irritabilidade que tem, e não conseguem se levantar. Cara, e que vida horrível a vida de um irritado. A vida de um irritado está extremamente relacionado com falta de gratidão, e a falta de gratidão é algo muito sério. A gratidão não é expressa por palavras, quando eu falo obrigado, Jesus. Ela é expressa nas situações mais adversas que você vai passar. É lá, é nessa hora. Por que eu fico com medo de estar irado nesse sentido do orgulho, dessa ira contínua? O meu medo é que nessa hora eu comece a falar coisas que não deve. E o problema não é nem ofender alguém, que já é grave, mas eu cair no erro de tocar num assunto que eu deveria ser grato a Deus e na hora da minha raiva, da minha ira, eu tocar nesse assunto e ser ingrato a Deus. Isso é uma coisa que mexe comigo demais. Vocês todos passaram por dificuldades na vida de vocês? Eu já passei uma baita de uma dificuldade e Deus tem me levado a lugares muito bons. Então, existem algumas palavras que eu morro de medo de falar. E eu sei que eu vou falar se eu estiver com raiva. Eu sei que eu vou reclamar da minha esposa, vou reclamar dos meus filhos, vou reclamar do meu trabalho, vou reclamar da minha casa, vou reclamar da igreja, se eu deixar a minha carnalidade tomar conta de mim. Você vai fazer a mesma coisa. E é como se Deus olhasse do céu, a tua família que é ruim? É o teu emprego que é ruim? É a tua condição que está ruim? Sabe o que se chama isso? É o temor. Você tem isso. Você só joga a palavra. Então, eu literalmente estou ensinando para vocês o meu maior medo. Você vai perguntar qual é o maior medo do teu pastor? Meu maior medo é esse que eu estou ensinando. Eu ser alguém desequilibrado no meu temperamento. Você sabe por que eu ser desequilibrado? Homens que estão me vendo aqui. Nós temos, muitas das vezes, a capacidade de ter uma arrogância maior do que da mulher. Porque muitas das vezes, principalmente para alguns homens que saem para trabalhar e a mulher fica em casa, a gente tem um intelecto cada vez mais desenvolvido na questão de estar lidando com situações difíceis, com negociações, com pessoas diferentes. Então, o nosso falar, ele é muito mais desenvolvido para persuasão. Se a gente não tiver cuidado, a gente arrebenta a nossa esposa com as nossas teses, se a gente quiser humilhá-la de verdade. Vocês sabiam que uma mulher humilhando o homem pode ferir um homem? Mas um homem humilhando uma mulher, ele fere muito mais. Porque a mulher é frágil. É isso que a Bíblia fala, né? A mulher tem que ser tratada como algo mais frágil. Eu não estou falando isso para vocês arranjarem desculpa não, viu, mulheres? Criem vergonha na cara de vocês. Ah, é frágil? É isso mesmo, só que eu sou frágil. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o homem, ele, é como meu pai fala, ele tem uma casca mais grossa. Então eu morro de medo de cair em desequilíbrio. Porque só eu sei o que eu posso, sabe? Só eu sei e não sei o que eu posso arrancar das profundezas do meu coração para falar. Vocês estão me entendendo? E eu, de fato, de verdade, eu estou aqui agora falando algo muito sério com vocês. É sério, é muito sério, gente. Vocês estão me entendendo? É muito sério. Descontrole no temperamento é algo muito sério. Continuando, para finalizar então, ele cita essa palavra animosidade. Sem ira e sem animosidade. Essa palavra, em algumas traduções, pode ser traduzida por contendas, como está na NVI, ou
Dúvidas podem ser usadas das duas formas. A melhor palavra que eu acho aqui é contendas. O que é a animosidade? A animosidade, presta bem atenção aqui para mim, meus irmãos. Repete comigo, mágoa. É a mágoa. Mulheres, eu vou dar um conselho para vocês. Olha bem para mim aqui. Tenha medo o dia que o teu marido parar de falar contigo. Como assim, pastor? Preste bem atenção. Até as solteiras, as que estão namorando, todo mundo. Tenha medo quando o homem ficar em silêncio. Quando o homem ficar em silêncio e não conversar com você ou não responder mais nada, ele já está no buraco do breu que ele pode estar. Preste atenção nisso. Ele está me traindo? Eu não estou falando que ele está te traindo, eu estou falando que ele está num caos, num abismo, que se ele abrir a boca, ele arrebenta a casa inteira. Muitos homens, eles preferem se esconder dentro de si, e aí você vai ter casamentos de anos, onde o marido ele só entra, janta, almoça, trabalha, volta, dorme. Porque ele já está, é tanta pressão na cabeça dele, é tanta coisa que ele não aguenta mais, porque se ele respirar um pouco mais em falso, a ignorância dele sai de dentro dos pulmões dele e as coisas ficam erradas. Vocês sabiam que quase todo homem casado que vem conversar comigo, sabe qual é o problema dele? Ele já não fala mais nada. E a mulher fica perguntando, ele não diz nada, ele não fala nada, ele parece que está vegetando. Muitos homens usam isso como modo de sobrevivência. Eu queria que essa igreja estivesse lotada para escutar isso, mas muita gente não veio hoje. Então envia para as pessoas que não puderam estar aqui, as que estão escutando, que bom. Mas, homens, por favor, não caiam nesse estado. Façam o que vocês puderem lutar para vocês conversarem com a esposa de vocês. Nem que seja para vocês chorarem com elas. Nem que seja para você não falar nada e você falar para ela, não te aguento mais e só chorar. Mas não entra nesse local aonde você vai se esconder. E quando você olhar, já se passaram 15 anos. E você não fala mais nada. Então, mulheres, não ache porque o teu marido não está falando nada dos teus estresses, dos teus escândalos, seja o que você está fazendo. Ou de repente, que às vezes tem uma mulher que é ao contrário, ela não reclama tanto, mas ela é mal agradecida no sentido mais silencioso da coisa. Não acha você que está tudo normal. Se o teu marido não chega para te corrigir e falar assim, está errado tal coisa, cuidado, ele já desistiu. O que Paulo está dizendo? Nós precisamos de homens que têm controle emocional. Nós precisamos de homens que não têm animosidade, mágoas no coração, encroadas no seu íntimo. E vou falar para vocês, mulheres, você quer saber o que causa mágoa no coração de um homem? Isso é uma enquete de conversa com muitos homens, tá? Muitos homens mesmo que eu já escutei. O homem acabar com a vida dele trabalhando e a mulher não reconhecer o que ele está fazendo. Quase todos os homens que eu conheço, eles têm um sério problema com isso. Porque fica numa briga, aí o cara fala pra mulher, tu só faz isso, a mulher fala pro cara, mas tu só faz isso. Aí fica essa briguinha chata, né? Homens, cuidado com a mente de vocês. Cuidado com esse breu escuro do silêncio. Chorem, confessem as coisas, diga que vocês não estão bem. A tua mulher pode, quem sabe, nem prestar atenção nisso, mas fala. Que só de tu falar isso, muita coisa já vai mudar dentro de ti. E dá glória a Deus se você tiver uma esposa que ainda te escuta. Quando você fala que não está bem, em vez dela reclamar de você, ela te abraça e fala assim, vamos levantar junto, meu esposo. Dá glória a Deus se você tiver uma esposa dessa.
Porque, de fato, a gente precisa entender que ser macho é ser um cara que tem controle emocional e é um cara que não guarda rancor no coração. Isso é coisa para macho. Sabe por quê? Porque o macho vai trabalhar igual um condenado, a mulher vai chegar em casa e vai reclamar. Sabe o que ele faz? Ele não guarda mágoa no coração, ele continua trabalhando. Ele vai fazer de tudo para agradar a sua esposa, mas mesmo assim ela não vai lembrar mais dos defeitos. Ele não guarda mágoa, ele continua amando. É um cara que não importa o que ele enfrente no dia a dia, quantas discussões ele puder escutar, quantos palavrões ele escutar no trabalho, ele continua entendendo, não guardo mágoas porque eu estou fazendo isso pela minha família. É um homem que tem um equilíbrio emocional. Isso não é fácil. Os homens que estão me escutando, vocês sabem que não é fácil. Mas Paulo precisa que a gente esteja orando. Em vez de gastar energia com ira, em vez de gastar energia com animosidade, contendas que são frutos de mágoas, a gente gasta nossa energia confessando nossos pecados e orando ao Senhor com tudo que a gente tem. Buscando integridade, sendo bem-aventurados em sede e fome de justiça, puros de coração, bem-aventurados chorando, bem-aventurados como pobres de espírito, bem-aventurados como pacificadores, bem-aventurados como misericordiosos, como humildes, e se for perseguido também. Quem está me entendendo? Olha o naipe de ensinamento que o apóstolo Paulo quer que Timóteo fale para os homens em uma igreja que as mulheres elas são um pouco independentes demais. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Elas querem passar por cima de algumas situações específicas. Então, gente, é sério. Que a gente entenda algo. A gente entenda que nós precisamos ter nessa igreja homens que oram, que são conhecidos por oração, que oram no culto público, levam isso a sério, mas que tenham mãos santas, que não tocam o que é corrupto, mas que também sejam homens controlados emocionalmente no seu temperamento, sem uma ira descontrolada e sem animosidade ou mágoas no coração. Aí tu tá falando para mim assim, caramba, as mulheres estão vendo como tem que ser? Aquele tem que ser assim para você aprender com ele, então tu também tem que ser assim, mulher. Mãos santas, sem estar se irritando toda hora, e sem animosidade, sem mágoas e sem rancores. É esse tipo de pessoa que Paulo quer na igreja orando. Pastor, e o que acontece se eu sentir isso? E agora? Eu sou pecador. Vai sentir. Você é pecador, nós somos pecadores, nós vamos sentir, mas existe muita diferença entre alguém que é bem-aventurado os que choram, porque sabem o pecador que é e a pecadora que é e não querem isso de jeito nenhum, e que confessam os pecados ao Senhor e que lutam e pedem ajuda para Deus, e pedem ajuda para o seu marido, ou pedem ajuda para sua esposa, daquela pessoa que finge que nada está acontecendo e defende. Sabe por que eu estou irritado? Porque tu fez isso. Sabe por que eu estou irritado? Porque tu fez isso. Sabe por que eu sou magoado? Porque tu fez isso. Esse é um tipo de pessoa que de fato está no inferno. Não sabe o que é ter o Espírito Santo no seu coração. Porque jamais um cristão de verdade usará qualquer motivo para defender um pecado. Nós não podemos defender nossos pecados. Não importa qual motivo o ser humano que vive com a gente ou que nos rodeia nos dê. Não importa quantos motivos o nosso ambiente nos dê para pecar. Nós não podemos defender nosso pecado, como o salmista disse, se eu acalentasse meu pecado, Deus não olharia e não escutaria a minha oração. Você quer experimentar uma vida de oração correta? Não acalenta teus erros. Aí você vai entender o que é ter uma vida de oração. Eu sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de ler isso aqui, cara. Eu estou tão grato hoje, tão grato a Deus. Deus é tão bom com a gente. Talvez você não tenha noção do que está acontecendo nesse exato momento.
Isso aqui é a maior evidência de que o Espírito de Deus é real. Vocês sabem por quê? Porque o Espírito de Deus nos convence do nosso pecado. E vocês estão me olhando com essa cara de cemitério porque todos vocês cometem esses erros. Isso é a maravilha do Evangelho. Não há um bom sequer aqui dentro. Mas essas pessoas que não são boas, elas não são sem vergonha. Nós enxergamos nosso pecado, nós não queremos ele, nós vamos lutar, chorar e clamar a Deus por socorro quantas vezes forem necessárias, toda vez que a gente perceber nossas mãos sujas, toda vez que a gente perceber a ira nos consumindo, a irritabilidade nos consumindo, ou a animosidade, esse rancor, essa angústia que fica te trazendo para trás, te puxando para o passado e te impedindo de ver as belezas que Deus tem feito na tua vida, em tua volta, os presentes que Deus tem te dado. Não será como você quer, não será na hora que você quer, será do padrão, do formato e do jeito que Ele quiser, você gostando ou não. O que nos resta é agradecer. Então, homens que estão me escutando, ou homens que estão aqui hoje, essa é a nossa missão. Nada fácil. Isso aqui é ser macho. O resto é consequência. Isso aqui é ser macho. Um homem para conseguir ser íntegro no dia a dia, no trabalho. Um homem para não deixar a raiva consumir ele, a irritabilidade. E um homem para não guardar rancor. Isso aqui tem que ser macho. Então, mulheres, se você tiver um marido desse jeito, glorifica ao Senhor. Se teu marido for assim, ao contrário, no caso, ajuda ele. Você é parte da equipe. Você também é ele. Né? Você é auxiliadora. Olha a importância. Tem muita mulher que tira marido do buraco. Tem muita mulher que tira marido do buraco. Mas tem muita mulher que fala assim, tá na beira? Cai. Eu espero que vocês sejam mulheres que tirem o marido de vocês lá de dentro, que ajudem eles, sejam auxiliadoras, porque todo homem passa por um momento de escuridão também, um momento de dificuldade espiritual, só que a diferença é que ele se cala, porque ele tem medo de demonstrar fraqueza, porque se o líder estiver fraco, imagina o resto do bando desesperado. Já pensou numa tempestade, o cara que é o cara que está pilotando o barco, e de repente as pessoas chegam gritando, e agora? O que é que nós vamos fazer? Eu não sei também. Acabou. Acabou. Qualquer resto de esperança acabou. Então eu tenho noção que, apesar das minhas falhas, eu sou a esperança da minha família. Eu sou a imagem de Cristo na minha casa. Se eu perder o controle, se eu entrar nesse buraco de falar, deixa desse jeito como tá, não tô nem dane-se, eu vou ter o maior medo que eu tenho quando eu vejo alguns casamentos, que é 30 anos casado, não resolveram nenhum problema até hoje, apenas se calaram, cheios de mágoas e venenos, que a partir do momento que estourar a bomba, não vai prestar. Vamos ficar de pé.